Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu vou ler a partir do verso 24 até o verso 28. Peço a todos que a partir desse momento tenham a reverência pela palavra de Deus, da forma que a palavra de Deus merece, amém? A palavra de Deus é a maior autoridade que existe na terra, é mais autoridade que o presidente Biden, é mais autoridade que o rei Charles, é mais autoridade que o presidente do Brasil, é mais autoridade que qualquer homem. A maior autoridade que existe é a palavra de Deus. Se nós temos respeito por homens que são por um período investidos de autoridade humana, pela palavra de Deus devemos ter mais ainda. Quem concorda comigo diz um amém forte aí. Amém. Mateus 16, verso 24 em diante, diz assim a palavra do Senhor, leio na NVI. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, e outras traduções dizem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus retrata essa fala do Senhor Jesus, e ela é repetida, se é que a gente pode dizer assim, também do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Marcos, aquilo que a gente chama de evangelhos sinóticos, ou seja, são os três evangelhos, na qual contam mais ou menos a mesma história, mas na visão daquele que está contando, algo normal. Se três pessoas aqui presenciarem um fato, presenciarem alguma coisa, evidentemente cada uma vai contar de alguma forma diferente a mesma coisa. E essa passagem acontece logo depois, pelo menos é o que descreve aqui o Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Marcos. Lucas conta um pouquinho diferente, mas logo depois de que Pedro tem aquela revelação e aquela repreensão. Primeiro ele tem a revelação, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ou quem dizem que eu sou? E aí uns dos discípulos falam: estão falando que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que é um dos profetas, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, debaixo da revelação de Deus, a Bíblia diz isso, cheio de uma onda do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala: foi os céus, foi Deus que trouxe essa revelação a você, Pedro. Não veio carne nem homem, não foi carne nem revelação humana, foi Deus que trouxe essa revelação. Logo depois, pouco tempo daquele acontecimento, Jesus conta que ia morrer, ia ressuscitar, ia passar pela a sua paixão, pelo seu sacrifício. E Pedro, achando talvez que já tinha uma moral diferente, movido porque teve aquela revelação e portanto os outros não tiveram, ele talvez teria alguma parceria. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro. A Bíblia diz que ele chama Jesus à parte, chama Jesus ao lado e começa a repreender. Jesus fala: Jesus, não fala que você vai morrer não, que história é essa? E Jesus dá uma bronca em Pedro histórica, né? Jesus vira para Pedro e fala assim: arreda-te daqui, Satanás, sai daqui, diabo, porque você não está conjecturando coisas de Deus e sim dos homens. E veja, irmãos, essa parte do texto não tem muito a ver com a mensagem de hoje, mas ela sempre me leva a uma reflexão.
porque Pedro estava debaixo de uma revelação divina. Pedro andava com Deus, Pedro andava com Jesus, Pedro sabia quem era Jesus, ele tinha conhecimento de quem era Jesus, ele sempre soube. Eu sou fã de Pedro, eu estudo muito a vida de Pedro, porque eu vejo como Pedro era apaixonado e como Pedro era convicto na sua fé, na sua devoção ao Senhor. E mesmo um homem tão convicto, e mesmo um homem tão cheio de Deus, e mesmo um homem discípulo de Jesus, caminhando com Jesus, pode ser usado pelo diabo de alguma forma. Pode ser usado pelo diabo de alguma forma. Quando um homem de Deus conjectura coisas humanas e não coisas de Deus, ele não está sendo usado por Deus, ele está sendo usado ou pela carne ou pelo diabo. Isso é para a gente tomar cuidado. Porque homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que são de alguma forma instrumento de Deus, por alguma influência maligna ou influência do mundo, podem ser usados pelo diabo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É por isso que nós precisamos ter a nossa vida embasada pela palavra de Deus, porque aí nós vamos conseguir identificar, mesmo quando um homem de Deus fala alguma bobagem para a gente. Vocês estão entendendo? É a mensagem de Jó, o livro de Jó, os 42 capítulos de Jó. Os amigos de Jó falam palavras abençoadoras na vida de Jó, tanto é que a gente trata hoje, traz elas como revelações sagradas das Escrituras, mas mesmo assim eles foram rejeitados por Deus, mesmo assim eles sofreram uma reprimenda de Deus. Por quê? Porque não importa, não é o que fala ou a mensagem, importa é o coração da pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso é muito sério. Mas voltando aqui à mensagem, então depois desse momento, Lucas já conta diferente, fala que Jesus olha para os discípulos, uma multidão de discípulos lá em Lucas 9, e ele fala isso, ele fala: se vocês querem vir após mim, vocês que são meus discípulos, vocês que têm essa revelação de me seguir, de serem meus discípulos, de quererem me imitar, de serem como eu. E aqui, irmãos, no verso 24, tem talvez um resumo do que eu e você precisamos para sermos cristãos de verdade. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser vir após mim, se alguém quer experimentar a minha vida em abundância que eu tenho, se alguém quer experimentar as conquistas minhas na cruz, se alguém quer vivenciar a minha vida de milagres, de resposta, de graça, se alguém quer ter uma vida de comunhão comigo, se alguém quer ter no final a vida eterna, se alguém quiser vir após mim, me acompanhar, ele dá a regra: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e dia após dia siga-me. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, porque Jesus, ele traz uma mensagem de cristianismo, verdadeiro para aquelas pessoas que estavam vindo, os seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, Jesus certa vez falou para os discípulos que eles, se creem nele, farão obras iguais a ele, maiores do que ele. Às vezes a nossa compreensão sobre esse texto é complicada, mas deixa eu dizer algo para você, irmãos. Hoje já há pessoas que fazem mais do que Jesus fez. Lógico que debaixo da graça dele, lógico que debaixo da sua providência, lógico debaixo da sua vontade, mas faz. Vou te explicar, não é que ele faz mais milagre, porque milagre só acontece se for através de Jesus. Não é que ele leva as pessoas a se converterem, não, a conversão só acontece pelo convencimento do Espírito Santo. Mas um detalhe: eu agora estou pregando aqui para o Brasil inteiro pela Sky, eu agora estou pregando o Brasil inteiro pela Parabólica, eu agora estou pregando pela internet, só Deus sabe para tantas pessoas, e Jesus não fez isso. Vocês estão entendendo? A bispa ontem pregou num seminário de mulheres em Portugal, lá da minha sala, na sala lá de casa. Isso é incrível. Nós já estamos vivendo esse momento de fazer obras que Jesus não fez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Esse caminhar de vivermos esse sobrenatural de Deus, essa vida de Deus aqui na terra, esse cristianismo verdadeiro está aqui. Se alguém quiser acompanhar-me, o termo no original é esse: vir após mim é acompanhar-me após mim. Pior que junta as duas junções no original do grego. Quem quiser me acompanhar,
negue-se a si mesmo, dia após dia, toma a sua cruz e segue. Está aqui o cerne da questão, está aqui o cerne do cristianismo. Sabe, irmãos, nós inventamos algo, e não foi nós, porque veio antes da gente nascer, uma expressão errada, que muito pregador, muitos homens bem intencionados falam, mas se você parar para prestar atenção, está errado. Que Jesus andava com pecadores. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Jesus andava com pecadores, porque ele conversava com prostitutas, ele conversava com beberrões, ele conversava com publicanos, ele conversava com adúlteros, então Jesus andava com pecadores. Não, você não vê isso na Bíblia. Você vê Deus recebendo pecadores, você vê Jesus conversando com pecadores, você vê Jesus aceitando pecadores, mas ele andava era com Pedro, era com Tiago, era com João, era com Maria Madalena, era com sua mãe. Porque a partir do momento que a pessoa anda com Jesus, não tem como ela continuar sendo pecadora. A partir do momento que a pessoa anda com Jesus, que ela acompanha Jesus, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo. Ele se torna uma nova criatura, ele nasce da água do Espírito. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Então isso é um convidar, um caminhar, um andar com Ele. Não é tão simples, mas é real. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É a única forma de eu alcançar a Deus, é andando junto com Ele, é estar perto dEle, é acompanhar, ser acompanhado por Ele, ou acompanhá-lo nas suas andanças. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a única verdade, eu sou a única vida que existe. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele aprofunda, porque ele fala assim: negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, nega a sua carne. A carne, a Bíblia é clara, milita contra o nosso espírito. O Espírito Santo em nós vai sempre lutar com a nossa carne. Deus falando para Caim em Gênesis, vira para Caim: o teu desejo será contra ti, porque o pecado jaz à porta, está batendo na sua porta, o pecado bate na nossa porta, o teu desejo será contra ti, cumpre você dominar o desejo de pecar. A notícia é que há uma necessidade de esforço, mas a boa notícia é que há a graça de Deus que nos capacita a isso. Por isso que Paulo diz que não nos vem tentação que nós não podemos suportar. E quando há tentação sobre nossas vidas, Deus nos proporciona um escape. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus é muito claro lá em Getsêmani: se você não quer cair em tentação, você precisa orar e vigiar. Negar a si mesmo, negar a sua carne, negar a sua vontade. Agora, quando eu falo de negar a carne e vontade, a gente já pensa em pecados cabulosos, né, irmãos? Assim ou não é? Quando a gente fala em negar a carne, fala de pecado, a gente já pensa em adultério, já pensa um negócio assim, né? Os 10 mandamentos: não matar, não roubar. Mas sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa, aliás, nem de agora, de muitos anos. O que nós precisamos mais tratar, ou melhor, o que nós precisamos permitir que o Espírito Santo trate em nós, é aquele pecado que nós somos, e não aquilo que nós cometemos. Aquilo que cometemos, precisamos pedir perdão, lógico, evidentemente, precisamos nos arrepender, mas o pecado que nós somos, sabe, a cobiça, o orgulho, o egoísmo, a soberba. Eu tenho visto muitos cristãos bem intencionados se perderem no pecado da soberba, porque acham que sabem tudo, que não precisa mais de ensinamento, que não precisa mais de revelação, que não tem pastor para ensinar a ele, que eu sei mais do que todo mundo. É pecado também. Egoísmo é pecado. Inveja, Salomão diz que é como o câncer, destrói o osso, te consome.
Negar-se a si mesmo é negar essas vontades interiores que nos conduzem ao pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu e você precisamos vigiar. Mas a boa notícia é que existe a graça de Deus que nos capacita, a graça de Deus que nos fortalece, a graça de Deus que nos conduz. Quem pode louvar a Deus pela graça dele aí, dá um glória a Deus forte. Depois Jesus ensina que eu e você devemos tomar a nossa cruz. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Há um entendimento errado do que seria tomar a cruz. Tem gente que acha que tomar a cruz na vida dele é a esposa, é o marido. Vou carregar a minha cruz. Quem que é a sua cruz? É minha esposa, bispo do céu. Quem que é a minha cruz? É meu chefe lá no trabalho. O senhor não entende, aquilo é cruz. Quem que é minha cruz? A cruz é meu vizinho. Aquele vizinho é cruz na minha vida. Quem disse isso para você? Pode ser até provação, mas não é cruz. Não é isso. Pode até ser uma turbulência na vida, uma tribulação na vida, mas não é cruz. Cruz não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Tome a sua cruz. Impressionante, né? Jesus sabia que ele ia morrer na cruz, e ele já diz aos discípulos: vocês vão precisar tomar a sua cruz também. Vocês vão precisar dia após dia, ao negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E eu entendo tomar a cruz, meu irmão, como... E a expressão que Jesus diz é carregar a cruz. Eu entendo que tomar a cruz é a nossa representatividade do cristianismo. Eu e você precisamos ser parecidos com Jesus. As pessoas precisam ver a cruz em nós, a obra de Jesus em nós. O que é a cruz, irmãos? É a obra de Jesus. As pessoas precisam ver a obra do Senhor em nós. Nós só precisamos ser o que Jesus diz em Mateus 5, verso 13: vós sois o sal da terra. 14, vós sois a luz do mundo. Eu tenho que parecer com Jesus. Você sabe de onde vem a expressão cristãos? Os irmãos, os crentes da Antioquia eram tão parecidos com Jesus. Seu jeito de ser, seu jeito de falar, provavelmente a sua barba, eram tão parecidos com Jesus que começaram a chamar eles de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, ou seja, seus Jesusinhos. Os discípulos de Jesus andavam tão perto com ele, dormia, acordava, que quando Jesus foi preso e Pedro chega lá na casa de Caifás, com João tinha algum relacionamento, eles entraram lá dentro. Uma das formas que Pedro nega a Jesus, você vê isso na Bíblia, uma das formas que Pedro nega a Jesus, uma criada chega nele: se você fala igual a ele, até o seu jeito de falar é igual a ele, você deve ser da mesma região que ele. E aí a Bíblia diz que Pedro começa a xingar, falar palavrão, começa a falar para enganar. Eu não tenho nada a ver com esse cara. É uma das formas que Pedro negou a Jesus, porque ele era parecido com Jesus. Não tem jeito de você não andar com Jesus e não ficar parecido com ele. Quanto mais perto, mais próximo que você anda de Jesus, mais parecido você fica com ele. É por isso que Paulo fala que a gente tem que abandonar até as roupas contaminadas pela carne, porque até a nossa vestimenta, não é que tem uso e costume, não é isso, irmãos, é o Espírito Santo que te convence. Tomar a sua cruz é as pessoas saberem que você é discípulo de Jesus. E não é porque você sai falando, porque hoje, meu irmão, falar não quer dizer absolutamente nada. Concorda comigo ou não? Tem jogador de futebol famoso aí que diz que é evangélico numa boa. Eu acho que não tem nadinha de evangélico na vida dele. Tem gente que fala que é crente hoje, que se ele for crente eu não quero ser. É verdade ou não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É as pessoas verem você no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, no seu jeito de tocar, no seu jeito de tratar o seu próximo, amar o teu próximo. Não é à toa que quando perguntam para Jesus, qual é o principal mandamento? Jesus diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque é impossível você amar o teu próximo verdadeiramente se você não amar a Deus acima de todas as coisas primeiro.
É impossível você amar alguém se você não tiver o amor, como João fala, Deus é amor na sua vida. Quem está me entendendo, diga um amém forte aí. Tome a sua cruz. Eu estava pensando, né, quem foi um personagem da Bíblia que tomou a cruz? A Bíblia conta a história de um homem chamado Simão de Cirene, que aí ficou conhecido pela tradição Simão Cirineu. E a Bíblia descreve que ele foi escolhido, ele estava lá, ele estava chegando, a expressão que usa na Bíblia é que ele estava chegando do campo, então ele tinha acabado de chegar para as festividades da Páscoa. Ele chega em Jerusalém, talvez viu aquela confusão toda lá que estava acontecendo, era na sexta-feira da paixão, né? O sábado ainda ia acontecer, então ele chega um dia antes para ter a cerimônia que ia acontecer no sábado, religiosa. Certamente Jerusalém estava tomada de um rebuliço por causa da crucificação de Jesus. E ele, curiosamente, deve ter chegado perto. Ao chegar perto, não sei se Jesus deixou a cruz cair, era muito pesada, 30 quilos nas costas, depois de ter passado por tudo que ele passou, humanamente falando. Os soldados romanos obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz. E ele foi contra a vontade dele, porque aquela atitude ia torná-lo impuro diante dos judeus. A cruz é um objeto maldito. Se tocasse do sangue de Jesus, ele não poderia celebrar a Páscoa no outro dia, ele estava lá para celebrar a Páscoa. Simão era nascido em Cirene, que é na África, era um africano. É por isso que a tradição diz que ele era Simão, em Atos cita ele, Simão, como um Níger, como alguém daquela região. Ele carrega a cruz, muito provavelmente com resistência. Eu estou querendo fazer um paralelo aqui mesmo. Muito provavelmente não querendo fazer, mas ficou com medo do que os romanos podiam fazer. Bom, ele carrega a cruz. E na Bíblia tudo tem simbologia. Na Bíblia Deus quer trazer sempre algo para nós. Se não está na Bíblia é porque Deus não queria que a gente ficasse sabendo. Mas se está na Bíblia Ele quer nos ensinar algo. A Bíblia conta que esse homem, depois em Atos é chamado de profeta. Ele recebeu um dom de profeta. A Bíblia chama, e Marcos descreve ele como pai de Alexandre e Rufo. No texto que Marcos cita esse homem, Simão Cirineu, chama ele de pai de Alexandre e Rufo. Paulo cita Rufo em Romanos, dando uma saudação a ele como se fosse líder da igreja. Veja, irmãos, carregar a cruz, um paralelo, fez de Simão Cirineu um profeta, e fez de seus filhos servos do Senhor. Você carregar a sua cruz vai levar sobre a sua casa, sobre a sua família, bênçãos que advêm da obra de Jesus. Segue-me, segue-me, segue-me. Essa palavra é muito forte na Bíblia, sabe, irmãos? Porque toda vez que Jesus falava para alguém isso, duas coisas, pelo menos a gente percebe isso: ou a pessoa largava tudo, está lá Levi ou Mateus sentado na coletaria, no lugar de cobrar imposto. Mateus era um homem rico, um judeu que servia os romanos, servidor público, ganhava muito bem, estava lá colhendo. Jesus passa, a Bíblia diz que ele passa, olha para ele e fala: segue-me. A Bíblia diz que ele joga tudo fora, abandona aquilo lá e segue ele. Isso é maravilhoso. Pedro e João da mesma forma, André da mesma forma, segue-me. Eles largam tudo e começam a seguir a Jesus. É uma palavra muito poderosa, segue-me, não há nada. É o que Paulo cita em Filipenses: tudo isso para mim é esterco. Toda a vida que poderia ter. E olha que Paulo era um cara estudado, Paulo era um cara formado nas melhores universidades daquela época. Paulo tinha um conhecimento fora do comum, a inteligência emocional e o preparo de Paulo é algo extraordinário. Eu acho que o QI dele era elevadíssimo. E ele diz assim: eu considero tudo isso perda por amor de Cristo Jesus. Eu e você precisamos ter isso na nossa vida, sabe, irmão? Não é que você vai abrir mão dos teus negócios, não, Deus não está te chamando para isso. Não é que você vai abrir mão da sua família, Deus jamais ia pedir isso para você.
Pelo contrário, a Bíblia é clara, Ele ensina você a cuidar da sua casa, Ele ensina você a cuidar da sua família, Ele ensina você a cuidar do seu casamento, Ele ensina e orienta você a cuidar dos seus filhos. Mas não é isso, o que eu estou querendo dizer é que nada, absolutamente nada, na sua trajetória de vida profissional, financeira, familiar, se compara com aquilo que Cristo Jesus quer de ter de relacionamento, de intimidade e de vida para você. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é cristianismo. É por isso que Jesus termina pelo menos essa parte dizendo: tem uns aqui que não vão nem experimentar a morte. Eu tenho uma promessa de vida eterna para vocês. Eu tenho uma promessa de uma vida eterna. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tem essa expressão, dia após dia. Sabe, irmãos, o ato de aceitar Jesus é maravilhoso. Ou as inúmeras vezes que você tem uma experiência com Deus num evento, num congresso, no culto, aquela música que te toca, a mensagem que fala com você, aquela oração que parece que o pastor estava orando por você. Isso tudo é maravilhoso. Mas Jesus está dizendo que isso não é de momentos, é de relacionamento, é dia após dia. É no dia bom e no dia ruim. É no dia que está tudo dando certo e você chega em casa celebrando a Deus, e é no dia que está dando tudo errado. É no dia da alegria e da tristeza. É no dia da saúde, mas também é no dia da doença. É incrível, Eliseu, o profeta que mais fez milagres no Antigo Testamento, a Bíblia diz que morreu de uma doença. Que coisa. Mas mesmo ele deitado na cama doente, o rei vai lá visitar ele, a Bíblia diz que ele ora pelo rei, ele profetiza pelo rei, repreende o rei. Ele não deixou de ter o ministério dele, ele não deixou de viver a vida dele com Deus por causa de uma doença. Vocês estão entendendo, irmãos? É dia após dia, porque tem dia que vai ser bom, mas tem dia que não vai ser tão bom. Mas o seu relacionamento com Jesus tem que estar acima disso. Ele independe se o dia é bom ou se o dia é ruim. É aquela música linda do Delino Marçal, nosso querido irmão aqui de Goiânia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se ela continuar fechada, Ele continua Deus. Se Ele curar, Ele é Deus, e se Ele não curar, é Deus também. Ele é Deus. Jesus quer que você vá a outro nível de relacionamento com Ele. O Senhor está te chamando hoje a ter um outro nível de relacionamento com Ele. As bênçãos, é maravilhoso, glória a Deus por ela, mas elas são só sombras para chamar a sua atenção para o que mais importa: relacionamento com Ele. As bênçãos, eu falo aqui, bênção é detalhe, o importa é o relacionamento com o abençoador, o importa é conhecer Jesus, o importa é andar com Jesus, o importa é acompanhar Jesus, e quando você estiver caminhando com Jesus, mais parecido com Ele você fica. Eu vou repetir: Jesus não andava com pecadores, Ele aceitava os pecadores, Ele chamava os pecadores para andar com Ele, mas quando os pecadores começavam a andar com Ele, eles eram transformados. É impossível uma pessoa andar com Ele e não ser transformada. O jovem rico, que Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou, que Jesus fitou os olhos nele de graça. Vocês lembram dessa história? E aí ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer. Jesus fala: você obedece os mandamentos? Eu obedeço. Então só falta uma coisa para você, porque você ama o seu dinheiro mais do que qualquer coisa. Então falta uma coisa para você: vende tudo. E foi a única pessoa que Jesus falou isso na Bíblia, tá, irmãos? Que às vezes a pessoa interpreta as coisas erradas. Só tem uma pessoa que Jesus falou isso: vende tudo, dá os seus recursos a quem não tem, e começa a me seguir.
segue-me. Abandona o seu amor por Mamon e começa a me amar. E a Bíblia diz que ele ouviu essa mensagem de segue-me e ele se afasta, porque ele amava as riquezas mais do que qualquer coisa. É o que eu falo, né, irmão? Tem gente que é tão rico, é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Não tem mais nada, só tem dinheiro. Se afasta, segue-me. Ou você entra na graça, ou você se afasta. A minha mensagem hoje é: Ele quer te levar para um novo nível de relacionamento, de intimidade, de busca intensa, de conversa com Ele, de ouvir a voz dEle, de obediência à sua direção. Ele quer te levar a um nível novo de aprendizado bíblico, de devorar a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de aprender a Bíblia, porque através da Bíblia você vai conhecer o coração de Deus. Ele quer você acompanhando Ele. Olha que expressão maravilhosa. Quem quiser me acompanhar. Essa mensagem não era apenas para Pedro não, irmãos, é para você também. Essa mensagem não é apenas para João não, é para você também. Essa mensagem não era só para Bartolomeu ou para Tadeu, não, é para você também. Essa mensagem não era apenas para aqueles 12 ou quem estava ali perto, porque tinha mais gente. Essa mensagem é para todos nós que estamos na nova aliança, no Novo Testamento. Quem quiser me acompanhar, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga. Amém?